E aí, aluno focado, meu nome é Douglas Prado, eu sou professor de língua portuguesa e hoje, vamos teorizar um assunto bem importante para a sua prova, um assunto que eu gosto bastante, além de eu gostar bastante, cai muito na sua prova. Então, nós dedicamos uma aula especialmente para esse assunto. É um assunto que alguns candidatos têm dificuldades, então por isso que dedicamos uma aula exclusiva com esse assunto. E eu tenho certeza que depois dessa aula você vai conseguir gabaritar qualquer questão que envolva necessariamente esse tópico do seu edital. Vamos lá? Então, para quem não me conhece, Douglas Prado, professor de língua portuguesa, e vamos ao assunto de hoje. Partícula C. Não sei se você já estudou esse assunto anteriormente. Se você estudou e ficou mais ou menos, esqueça tudo que você aprendeu e zere o seu cérebro e a partir de agora você vai conseguir. Eu vou te passar de um modo para você nunca mais esquecer. Se você já sabe, conseguiu aprender, encare essa aula como uma revisão. Sem revisão, não há aprovação. Vamos lá? Então, vamos começar aqui, o primeiro caso, não necessariamente de ordem de importância, mas a partícula C ela pode ser um pronome apassivador ou partícula passivadora. Então, tem algumas bancas que colocam partícula passivadora e tem outras que colocam como pronome passivador. Não importa, significa a mesma coisa, tá? Então, quando isso vai acontecer? Quando você tem verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, tá? Com verbos transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação, não há possibilidade de caracterizar a partícula apassivadora. Na prática, a frase pode ser transposta para a voz passiva analítica com locução verbal. Caramba, Douglas, como assim? Olha só, sempre quando você ler alguma definição teórica e ficar mais ou menos, não se preocupe, tá? Porque a teoria, na maioria das vezes, ela tem essa preocupação em deixar e preencher todas as definições possíveis para satisfazer aquele assunto. Então, assim, teoria, você olhou assim, caramba, tá um pouco complicado isso aí. Calma, vamos dar um exemplo para você conseguir necessariamente entender. Mas antes, lerei de novo com você. Então, assim, o pronome passivador vai acontecer com verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Agora, com verbos transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação, não pode acontecer isso. Não há possibilidade de caracterizar pronome passivador, ok? Então é bom você saber o que pode e o que não pode. Show de bola? Douglas, mostra um exemplo para mim? Com certeza. Aqui, ó. Exemplo. Esconderam-se muitas notas. Vamos lá, deixa eu pegar meu piloto aqui. Beleza, Douglas. Você acabou de falar que para existir um pronome passivador, o verbo, esse verbo aqui, ó, ele ou tem que ser transitivo direto ou transitivo direto indireto. Nunca indireto, nunca intransitivo e nunca de ligação, tá? Você tem que pensar assim, ó. Esconderam. Quem esconde, esconde algo ou alguém. Saiu preposição da minha boca? Esse verbo exige preposição? Se você falar assim, ó, eu escondi o jogo, eu escondi o piloto. Repare que esse verbo não é um verbo que exige preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Se tem verbo transitivo direto, esse carinha aqui, ó, essa partícula, ela pode ser um pronome passivador? Sim, tá aqui, ó, transitivo direto. Então, esse cara aqui vai ser pronome apassivador, tá? Inclusive, eu posso transpor esta oração aqui, ó, que está na voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Aqui, ó, muitas notas foram escondidas. Aqui, ó, na prática, a frase pode ser transposta para a voz passiva analítica com locução verbal. Cadê a locução verbal? Locução verbal aqui, ó, foram escondidas. Show de bola? Tranquilo? Calma que eu darei mais exemplos. Eu sei que esse assunto aqui é um assunto um pouquinho delicado, tá? Vamos lá.
Entregou-se o prêmio ao aluno que obteve a melhor nota. Esse se aqui pode ser pronome passivador? Sim, sabe por quê? Porque esse verbo aqui, o verbo entregar, quem entrega algo a alguém. É um verbo transitivo direto ou indireto, correto? Sendo assim, a regra me permite, transitivo direto e indireto. Então esse carinha aqui, esse ser, sim, ele pode ser pronome passivador. Tanto que eu consigo transpor esta oração aqui, que está na voz passiva sintética, para a voz passiva analítica. O prêmio foi entregue ao aluno que obteve a melhor nota. Douglas, tem como você me passar um bizu melhor? Porque eu não consigo ainda pegar completamente. Sim, tem como. Nesse caso aqui, esse indivíduo aqui, muitas notas, ele sempre vai concordar com o verbo. Sempre vai concordar com o verbo. Aqui não está no plural, muitas notas, aqui também vai estar no plural. Aqui não está no singular, entregou. Aqui, o prêmio também vai estar no singular. Sempre concorda. Sabe por quê? Porque um é o sujeito do verbo. Esse carinha aqui é o sujeito do verbo. Esse aqui é o sujeito do verbo. Então sempre concorda. Tá? Mais um bizu para você colocar aí, caso você tenha necessariamente uma dúvida na hora da prova. Beleza? Então, acabei de passar aqui para você. Calma, que aos poucos nós vamos conseguir evoluir. Tá? Ficou com dúvida? Volta na matéria para fazer revisão. Lembrando que isso aqui é uma aula teórica, daqui a pouco você vai fazer exercício e você vai ver que na prática é um assunto tranquilo de se virar, de gabaritar, né? Vamos lá! Deixa eu apagar aqui um pouquinho para ficar legal. Beleza. Opa. Vamos com tudo. Além disso, né? A partícula C, ela pode ser um índice de indeterminação do sujeito. Então, eu já vou falar uma coisa importante para você. Você pode se prender aqui ao nome. Olha só. O C, vou mostrar para você agora que ele também pode ser índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, o que ele está querendo dizer com o nome dessa partícula C? Ele quer dizer que essa partícula ela vai indeterminar o sujeito. Quer dizer que, nesse caso, eu teria um sujeito indeterminado. Show de bola? Aqui, conhecido também como pronome impessoalizador. Símbolo de indeterminação do sujeito ou ainda como pronome indeterminador do sujeito, tá? Mas, na maioria dos casos, vai aparecer como índice mesmo, tá bom? Sempre aparece junto ao verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação. Lembra que eu falei que no pronome passivador não pode aparecer intransitivo, indireto, de ligação? Aqui, sim, você pode. Então, se você olhou, viu que o verbo é intransitivo, opa, já não pode ser apassivador. Tranquilo? É bom saber essas definições para você conseguir acertar as questões. Aqui, pode até aparecer junto ao verbo transitivo direto, contanto que o objeto direto venha preposicionado. Porque você aprendeu que se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter um objeto direto, né? E o objeto direto é aquele complemento verbal que não possui preposição. Porém, existe o chamado ODP. O que é isso, Douglas? ODP. ODP é o objeto direto preposicionado. É aquele objeto que, mesmo sendo direto, vai aparecer com preposição. Parece até a contradição que eu estou falando, né? Mas isso existe, tá? Ele existe para evitar ambiguidade, né? Para quando você quiser necessariamente marcar parte, você consegue, ou exclusividade, né? São 3 casos do objeto direto preposicionado. Então, aqui, contanto que apareça preposicionado. Como o próprio nome já diz, quando exerce essa função, a palavra sem determina ou não indica o sujeito da oração. Vamos usar um exemplo, tá aqui, o verbo mais uma coisa importante, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. O pronome passivador, que foi o caso que eu falei anteriormente, pode ficar na terceira pessoa do singular ou plural, porque ele concorda com o sujeito. Tá? Aqui sempre na terceira pessoa do singular, nunca varia. Show de bola? Vamos lá. Vamos aos exemplos, para ficar mais fácil para você. Aqui, primeiro exemplo, com o verbo intransitivo. Douglas, cadê um verbo intransitivo? Aqui, vive. Vive-se bem naquele país. É um verbo intransitivo. Se eu falar assim, eu vivo. Tá? Quem vive, vive por si só. Então, deixa eu ver aqui.
Pronto, saiu. Vive-se bem nesse lugar. Nesse caso, esse se aqui vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Cadê o sujeito? É indeterminado. Tá? É bom você entender, porque se você tem índice de indeterminação do sujeito, qual vai ser o sujeito? Indeterminado. Isso se refere a quem? A ele. Né? Indeterminado, ele. Sempre vai ser ele, porque sempre vai se referir à terceira pessoa do singular. Outro caso aqui, ó, com verbo transitivo indireto. Precisa-se de novas fontes. Nesse caso aqui, esse ser vai ser índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Esse verbo é verbo transitivo indireto. Ok? Por que indireto? Porque quem precisa de alguma coisa. Se o verbo exige um complemento, ou seja, um objeto com preposição, esse objeto vai ser um objeto indireto. Se não tivesse preposição, seria objeto direto. Show de bola? Então precisa-se de novas fontes. Repare que aqui, novas fontes, né? Ó, plural, não precisa concordar com esse verbo. Sabe por quê? Porque esse cara aqui não é o sujeito, esse cara aqui é o objeto indireto. E o objeto indireto não precisa concordar com o verbo. Mas no exemplo, no caso que eu fiz anteriormente, que foi o pronome passivador, sim, o cara que aparece aqui, que é o sujeito, concorda com o verbo. Aqui não precisa concordar, tá bom? Mais um caso aqui, ó, quando aparece com o verbo de ligação, tá? Eu falei que o índice, ele pode aparecer com o verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo de ligação. Agora vamos aqui, exemplo de verbo de ligação. S responsável por todas as coisas erradas. Então esse se aqui vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Douglas, como eu sei que o verbo é de ligação? Fácil. Basta você trocar o verbo por ser e estar. Se faz sentido, é de ligação. Nesse caso aqui, verbo é, o é, no presente do indicativo, é o verbo ser. Então, aqui não tem dúvidas. Beleza? E outro macete que eu vou ensinar para você é o seguinte: se tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito, tá? Se tem VL, tem PS. Eu falo assim, se tem VL, tem PS. Se tem VL, tem PS. Se tem verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Qual o predicativo? Responsável. Show de bola? Tranquilo? Deixa eu ver. Vamos lá. Outro caso, que é o famoso... Esse caso aqui, o último caso, aparece poucas vezes, tá? Mas pode aparecer. Então, você tem que necessariamente analisar. Aqui, ó, respeitou-se as normas. Aí você pensa assim, pô, esse A aqui está craseado. Quer dizer que existe dois A's aqui dentro. Um A, né? Melhor, um A, que é um artigo, né, feminino antecedendo um substantivo. E tem outro A que seria preposição. Mas você pensa assim, mas quem respeita alguém ou algo, não é isso? De onde vem esse outro A aqui, se o verbo não exige? É um objeto direto preposicionado. Nesse caso aqui, ele usou para marcar exclusividade, quer dizer que ele realmente respeita com afinco as normas. Show de bola? Aparece pouco, mas é bom você saber. Ok? Deixa eu ver se eu posso falar alguma coisa aqui, mas o importante seria basicamente isso. Show de bola? Vamos ao próximo ponto aqui, ó. Pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Deixa eu apagar aqui. Indica que a ação praticada pelo sujeito recai sobre o próprio sujeito. O nome já diz, não é isso? Voz reflexiva. É substituível por a si mesmo ou a si próprio. O rapaz machucou-se com a foice. Então, esse se aqui vai ser um pronome reflexivo, tá? Você pode substituir aqui. O rapaz machucou a si mesmo com a foice. O mesmo caso aqui abaixo. Localize-se no mapa. Localize a si mesmo no mapa. Então, nesse caso aqui, você vai ter necessariamente pronome reflexivo. Inclusive, o único caso que o ser tem função sintática são nesses casos aqui, beleza? Em outros casos, o ser não vai ter necessariamente uma função sintática, vai ter apenas uma função morfológica. Beleza, vamos lá. Pronome reflexivo recíproco, né? O reflexivo é quando você faz ação e essa ação volta
para si, para você. Não é isso? Agora, indica que a ação praticada por um dos elementos do sujeito recai sobre o outro, tá? E vice-versa. Como assim? Na prática é substituível por um ou outro. Olha só, tem alguns alunos, alguns candidatos que confundem recíproco com reflexivo. Recíproco é quando você faz e volta para você, uma pessoa só. Agora, reflexivo, recíproco ou só reflexivo, né? É quando você pratica a ação e essa ação tem outra pessoa. São duas pessoas ou mais, tá? Abraçaram-se, beijaram-se. Então, nesse caso, são duas pessoas, ok? Aqui, ó, pai e filho abraçaram-se emocionados. Então, qual é esse se aqui? Qual é a função morfológica dele? Ele vai ser um pronome reflexivo recíproco ou apenas pronome reflexivo. Tá bom? Desculpa, pronome recíproco nesse caso. É porque tem algumas gramáticas que dizem pronome reflexivo recíproco. Você pode ver na sua prova, pode aparecer pronome recíproco ou pronome reflexivo recíproco. Mas tem que ter recíproco. Show de bola? Beleza, então abraçaram um ao outro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Então, aqui ó, parte integrante do verbo, tá? Então, Douglas, não acaba. Então o ser, essa partícula ser, pode ser isso tudo. Pode ser isso tudo. Tá? Por isso que cai na prova, né? Se é algo que confunde os candidatos, vai aparecer na prova. Quando esse aqui um dia ficar um assunto simples, trivial, não aparece mais. Sempre assim. Né? Aqui, ó, parte integrante do verbo, PIV, né? Existem verbos que são essencialmente pronominais, ou seja, são sempre apresentados e conjugados com um pronome. Tá? Não deve confundi-los com os verbos reflexivos, não pode, aquele que eu falei anteriormente, que são acidentalmente pronominais. Os verbos pronominais geralmente se referem a sentimentos e fenômenos mentais. Então é bom você gravar isso aqui, ó, sentimentos e fenômenos mentais. Como assim? Dá um exemplo, por favor? Claro. Então aqui, ó, lembrar-se, queixar-se, admirar-se, orgulhar-se, arrepender-se, torna-se. Então esses verbos aqui são verbos, esses 6 aqui, eles são necessariamente parte integrante do verbo. Vamos ver aqui dentro de uma oração. Os atletas queixaram-se do tratamento recebido. Então esse ser vai ser uma parte integrante do verbo. Lembre-se que, aqui ó, refere-se na maioria dos casos a sentimentos e fenômenos mentais. Beleza? Outro exemplo, ele não se dignou de ler o processo. Então aqui o verbo dignar-se, né? Esse ser vai ser necessariamente uma parte integrante do verbo. Douglas, por que esse ser não apareceu aqui atrás? Porque apareceu na frente. E aí? Lembra a aula de colocação pronominal? Se você não chegou a essa aula, tudo bem, tá? Mas se você já chegou a essa aula, você pode lembrar que as palavras negativas vão atrair a partícula C para si. Show de bola? Vão atrair o C para si, né? Vamos lá. Partícula expletiva ou de realce, né? Pode ser eliminada do texto. Então, sempre quando você observar que tem um C ali, e você pode retirar esse C, que não vai fazer sentido algum, não vai fazer diferença morfológica para a oração, ele vai ser uma partícula expletiva ou de realce, tá? O nome já diz, ele está ali para realçar. Então, aqui, ó, pode ser eliminado do texto sem prejuízo para correção. Então, não vai ficar errado se tirar. Ou para as ideias originais. Trata-se de um recurso estilístico, reforço de expressão. Como assim? Acabou-se a confiança nos políticos brasileiros. Se eu tirar esse C aqui, ó, acabou a confiança. Não fica errado, né? Não fica uma oração incorreta. Tá? Então você pode retirar tranquilamente. Aqui, ó. Lá se vai mais um caminhão de verduras. Lá vai mais um caminhão de verduras. Não tem diferença. Não vai fazer nenhuma diferença morfológica, nenhuma diferença em relação à forma coloquial, né, da oração. Beleza? Conjunção subordinativa integrante ou simplesmente conjunção integrante, né? Tem bancas que falam conjunções integrantes, tem outras que falam subordinativo integrante, não importa. Se tem integrante, né, conjunção, vai ser esse caso aqui, ó. Inicia orações subordinadas substantivas. Aí todas essas aqui, né? Aí você pode olhar assim, caramba, Douglas, essa aqui vai ser difícil gravar. Não vai ser, eu vou ensinar um macete para você, tá? Aqui, ó, ninguém sabe se ele venceu a partida.
Não sabemos se Lula será candidato nas próximas eleições. Douglas, ensina um macete? Claro, aqui ó. Sempre quando você observar a partir de hoje, aqui ó, o C, você faz o seguinte, pega tudo que aparece depois do C, inclusive o C, deixa eu carregar um pouquinho aqui meu piloto, aí, um instante. Beleza, eu estou em dúvida, será que esse C é conjunção integrante? Será? Pega tudo que aparece depois do C, inclusive o C, e troca por isso, ou disso, né? Ou isto, troca por isso. Ninguém sabe isso. Fez sentido essa oração? Sim. Se fez sentido, essa oração toda aqui, ó, é uma, olha que legal, oração subordinada substantiva. E esse C é uma conjunção integrante. Olha que legal. Aqui é a mesma coisa. Não sabemos se Lula... Será que esse C aqui é condição integrante? Pega tudo que aparece depois do C, inclusive o C, e troca por isso. Não sabemos isso. Poxa, fez sentido. Então, essa oração toda aqui, ó, vai ser uma oração subordinada substantiva. E esse C vai ser uma conjunção integrante. Olha que interessante, né? Então, aos poucos, você vai necessariamente evoluindo. Douglas, parece um pouco complicado. Parece, mas tudo na vida é assim, tá? O mais importante é você não desanimar. Não ficou muito claro? É normal. Faça seu resumo para depois você fazer suas revisões. Show de bola? Próximo caso aqui, ó, conjunção subordinativa condicional. Aqui o próprio nome já diz, vai dar ideia de condição. Aqui é muito fácil, muito tranquilo mesmo. Você vai olhar rapidamente e vai matar. Tá? Aqui, ó, vamos lá. Introduz as orações subordinadas adverbiais condicionais, enfim, vamos ver aqui o exemplo que é melhor. Se não chover, partiremos à tarde. Né? Aqui é uma condição. Qual é a condição de você partir à tarde? Não pode chover. Show de bola? Douglas, vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com esse assunto, mas me chamou a atenção. Você pode anotar aí que você vai precisar, uma hora na sua prova você vai precisar. Por que tem essa vírgula aqui, ó? Por que tem essa vírgula? Sempre quando você tem a oração subordinada na frente da principal, você coloca a vírgula. Show de bola? Só uma curiosidade. Um dia você vai precisar dessa informação na sua prova. Aqui, ó. Os dólares serão devolvidos se você quiser. Qual é a condição para os dólares serem devolvidos? Você tem que querer. Beleza? Então aqui é fácil. Você vai olhar e vai observar que é necessariamente uma condição. Então, meus caros, minhas caras, termino aqui a nossa aula. Opa, ficou uns quadradinhos estranhos ali, mas já fechou, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso slide inicial. Só para eu fazer aqui a finalização. Então, espero ter ajudado todos vocês, tá? Lembrando que esse assunto parece ser um pouco complicado, mas assim, tudo na vida é assim, não importa. Se você realmente está focado, está focada, quer passar na sua prova, no seu concurso, você vai voltar essa aula aqui, ou o resumo que você fez no seu caderno, na sua folha de A4 branca, com pauta ou sem pauta, não importa, você vai fazer as suas revisões, tá? Daqui a pouco eu vou resolver também, né? Na próxima aula eu vou resolver questões envolvendo esse assunto. Então, eu espero ter ajudado, ter contribuído. Caso você tenha alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo seu comentário ou você pode me chamar no WhatsApp. Espero ter ajudado. Vejo vocês nas aulas de exercício. Até mais.